você vai encontrar algo interessante. Você vai ver que a besta recebe autoridade para lutar contra os santos de Deus. E fala que essa luta e essa autoridade vai ser sobre toda tribo, nação, língua e povo. Em outras palavras, a besta vai ter uma autoridade global, vai alcançar o mundo inteiro, vai tentar as pessoas de acordo com a sua cultura, não importa o seu país, não importa onde elas vivam, a besta vai tentar alcançar cada coração em cada realidade. Capítulo 13, aí quando você vai para o capítulo 14... e aparecem as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem fala que o nosso chamado é para resgatar o que é chamado de evangelho eterno. A mensagem que nunca morreu, que nunca foi mudada, que continua sendo relevante. E aí é bem claro, este evangelho eterno deve ser pregado onde? A cada tribo, língua, nação e povo. Apocalipse 14, 6 é um contraste a Apocalipse 13, verso 7. Enquanto a besta tenta destruir o mundo, os 3 anjos são chamados para salvar o mundo. Veja, tem uma razão especial por trás dessas 3 mensagens angélicas. Mas volta a pergunta, por que elas são tão especiais para nós, adventistas do 7º dia? Por uma grande razão. Sabem qual é? A igreja adventista do 7º dia, e nós cremos assim, e a Bíblia nos ensina assim. A igreja adventista do 7º dia nasceu como a 7ª igreja do Apocalipse, a última igreja. E como última igreja, a igreja remanescente, ela nasceu com uma missão. E sabem qual é a missão dessa igreja remanescente e da 7ª igreja do Apocalipse? Se ela é a última igreja, ela foi chamada para dar a última mensagem de advertência e oportunidade a esse mundo. A última igreja e a última mensagem. E a última mensagem de advertência e oportunidade para esse mundo está concentrada em Apocalipse 14, do verso 6 até o verso 12, onde estão as 3 mensagens angélicas. Se alguém encontrasse você por aí e lhe fizesse uma pergunta que deveria ser uma pergunta comum para um adventista do 7º dia, o que é que você responderia? Se alguém lhe encontrasse por aí e perguntasse assim, quais são as 3 mensagens angélicas? O que você responderia? Se alguém lhe encontrasse e perguntasse assim, por que essas 3 mensagens são tão importantes para a igreja adventista do 7º dia? O que é que você responderia? Se alguém lhe perguntasse qual é o papel dessas mensagens, o que é que você responderia? Se alguém perguntasse por que na igreja adventista falam tanto dessas mensagens e alguns pregadores se levantam para falar sobre ela, o que você responderia? Por que ela é tão relevante para nós? Você já parou para pensar nisso? Quando eu pergunto para você o que é que você responderia, não é nem para você me responder agora, mas é para você parar e pensar, eu conheço essas mensagens, eu sei por que é que elas estão na Bíblia, eu sei qual o valor delas para a igreja adventista do 7º dia, eu sei por que é que se fala tanto nelas e qual a relevância, qual o papel delas nesse momento da história. Elas são uma relíquia do passado ou elas são um tesouro do presente? Você já parou para pensar nisso? Como adventista do 7º dia, você precisa ter uma resposta para pelo menos algumas dessas perguntas. 3 mensagens angélicas. Elas estão em Apocalipse 14, a partir do verso 6 até o verso 12. Elas ocupam apenas 7 versos dos 404 versos que estão no livro do Apocalipse. As 3 mensagens angélicas, elas são como que uma resposta, uma reação, um contraste àquilo que é apresentado antes do capítulo 14 do Apocalipse. Se você olhar para o Apocalipse capítulo 12, capítulo 13, você vai encontrar 3 bestas.
No capítulo 14 você já encontra 3 anjos. No capítulo 12 aparece o dragão. No capítulo 13, a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Eles formam 3 bestas que pregam destruição e perdição. E aí no capítulo 14 aparecem 3 anjos para falar de restauração e de salvação. É uma mensagem que apresenta o contraste do bem sobre o mal. Por isso, 3 anjos e uma mensagem que é especial. Se você olhar no capítulo 13, no verso 7, por exemplo, você vai encontrar algo interessante. Você vai ver que a besta recebe autoridade para lutar contra os santos de Deus. E fala que essa luta e essa autoridade vai ser sobre toda tribo, nação, língua e povo. Em outras palavras, a besta vai ter uma autoridade global, vai alcançar o mundo inteiro, vai tentar as pessoas de acordo com a sua cultura, não importa o seu país, não importa onde elas vivam, a besta vai tentar alcançar cada coração em cada realidade. Capítulo 13, aí quando você vai para o capítulo 14... e aparecem as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem fala que o nosso chamado é para resgatar o que é chamado de evangelho eterno. A mensagem que nunca morreu, que nunca foi mudada, que continua sendo relevante. E aí é bem claro, este evangelho eterno deve ser pregado onde? A cada tribo, língua, nação e povo. Apocalipse 14, 6 é um contraste a Apocalipse 13, verso 7. Enquanto a besta tenta destruir o mundo, os 3 anjos são chamados para salvar o mundo. Veja, tem uma razão especial por trás dessas 3 mensagens angélicas. Mas volta a pergunta, por que elas são tão especiais para nós, adventistas do 7º dia? Por uma grande razão. Sabem qual é? A igreja adventista do 7º dia, e nós cremos assim, e a Bíblia nos ensina assim. A igreja adventista do 7º dia nasceu como a 7ª igreja do Apocalipse, a última igreja. E como última igreja, a igreja remanescente, ela nasceu com uma missão. E sabem qual é a missão dessa igreja remanescente e da 7ª igreja do Apocalipse? Se ela é a última igreja, ela foi chamada para dar a última mensagem de advertência e oportunidade a esse mundo. A última igreja e a última mensagem. E a última mensagem de advertência e oportunidade para esse mundo está concentrada em Apocalipse 14, do verso 6 até o verso 12, onde estão as 3 mensagens angélicas. Você consegue entender um pouquinho mais a realidade? Nós cremos na Bíblia inteira, nós falamos da Bíblia inteira. Nossos pregadores não pregam só sobre Apocalipse 14, nós pregamos do Gênesis ao Apocalipse. Aliás, eu já falei várias vezes aqui, gosto de repetir, a nossa identidade como adventistas mostra a nossa crença na Bíblia inteira, porque o nosso nome adventistas nasceu de Apocalipse 22, e nós guardamos o 7º dia por causa de Gênesis 1 e 2, nós guardamos o 7º dia por causa da primeira página da Bíblia e muitos outros versos. Nós esperamos a volta de Cristo e por isso somos adventistas por muitos versos, mas por causa da última página da Bíblia. Portanto, esse é o povo que tem uma identidade que vai da primeira à última página da Bíblia. Nós pregamos a Bíblia inteira, mas há uma mensagem especial, e esta é a mensagem que nós temos que anunciar ao mundo. As 3 mensagens angélicas. E aí, se você não sabe quais elas são, a pergunta é: por que você é um adventista do 7º dia? Se este movimento foi chamado para restaurar e anunciar essa mensagem, se você não sabe qual ela é, você não pode ser considerado alguém chamado para restaurar e para pregar essa mensagem. E aí, para você, ser adventista ou frequentar qualquer outra placa de igreja é tudo a mesma coisa. Porque no fundo há muita semelhança, muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali. A pergunta é: por que eu sou um adventista? Qual é o papel da minha denominação? Qual foi o nosso chamado? Quando eu entendo isso de maneira clara, eu me levanto para dizer que não sou melhor do que os outros, mas eu tenho uma missão que o Senhor confiou a este movimento, e eu vou me levantar
para cumprir essa missão. Por que nós vamos dar estudo bíblico para pessoas que já aceitaram a Jesus em outras denominações? Porque nós queremos que eles conheçam toda a mensagem do Senhor para os últimos dias, porque nós sabemos o nosso papel. Não é de ser apenas uma denominação, é de ser um povo com um chamado profético para os últimos dias da história. Então, se as pessoas já aceitaram a Cristo, nós ficamos felizes, mas nós queremos dar a elas a visão completa da palavra. E a gente vai ampliando o conceito das 3 mensagens angélicas. Gente, tem muita coisa bonita por trás dessas mensagens. Eu não vou gastar mais tempo aqui, porque talvez do púlpito dessa igreja eu já preguei 2 ou 3 ou mais vezes sobre as 3 mensagens angélicas, por diferentes ângulos diferentes, que vão enriquecendo a nossa visão, para a gente nunca esquecer por que estamos aqui, por que essa denominação foi chamada pelo Senhor, por que ela nasceu, qual é o nosso papel, para a gente entender: eu estou aqui porque eu entendo a razão de estar aqui, e eu quero cumprir a razão pela qual o Senhor me chamou para esse movimento. Mas hoje, eu queria concentrar a atenção de vocês em um verso das 3 mensagens angélicas. Se você puder, aí onde você está, com a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 14, eu queria que você colocasse o seu olhar no verso 8. O verso 8 apresenta a segunda mensagem angélica. Apocalipse 14, 8. A primeira está no verso 6 e no verso 7. E a terceira a partir do verso 9 até o final no verso 12. Mas a segunda, deem uma olhada comigo aí, diz assim: seguiu-se outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. É um verso pesado. Esse verso, que apresenta a segunda mensagem, passa a impressão de que a segunda mensagem ela é menos importante do que a primeira e do que a terceira, porque a primeira tem 2 versos, a terceira tem vários versos, e a segunda tem um versinho apenas. Será que ela tem uma relevância menor do que as outras mensagens? Na segunda mensagem angélica, o nome Babilônia, que é o foco da mensagem, ele aparece pela primeira vez no Apocalipse, Babilônia. E depois dessa primeira vez, aparece outras 5 vezes, não é muito não, são só 6 vezes no Apocalipse, mas Babilônia aparece. E como a palavra Babilônia aparece aqui, muita gente pega esse verso para castigar, para julgar, para criticar, para acusar, e entende que a segunda mensagem angélica foi dada para a gente bater nas pessoas, para a gente agredir a fé que as outras pessoas têm, ou mesmo para agredir a nossa própria denominação, e ficam em cima de Babilônia, e criticando, e gravando vídeos, e falando, e pregando, e estudando com pessoas. Gente, esse texto fala sobre Babilônia, sem dúvida, mas o foco não é o que a maioria das pessoas tem tentado fazer com ele. E essa mensagem, por mais que tenha um verso só, ela não é menos importante do que as demais. Se você virar uma página da Bíblia e for para o capítulo 18, dê uma olhada aí na sua Bíblia, capítulo 18, versos 1 e 2, repetem a mensagem do segundo anjo, só que agora já não tem um verso só como em Apocalipse 14, agora já tem vários versos ampliando essa visão da segunda mensagem angélica. Vejam aí, versos 1 e 2. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade. Olha, não é qualquer mensagem não, grande autoridade. E a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. E depois o texto continua. É exatamente a mesma mensagem do segundo anjo, que parecia pequenininha, e que agora fala que veio com grande poder, e que iluminou a terra inteira com a sua glória. E isso significa que nós temos que colocar um olhar um pouco mais atento nessa mensagem, porque ela tem algo especial para nos dizer. Mas quem sabe, para a gente voltar lá para o começo, vale uma pergunta: quem é Babilônia? Porque a gente fala desse nome, Babilônia, como uma coisa complicada, Babilônia como erro, Babilônia como apostasia. O que realmente é Babilônia? Os grandes comentaristas bíblicos todos concordam em uma coisa: adventistas ou não adventistas,
Babilônia tem uma relação direta com Babel, aquela torre que você já ouviu falar várias vezes nela dentro da história bíblica, Babilônia e Babel. E Ellen White, ela é mais precisa, Profetas e Reis, página 715, Ellen White diz assim: o termo Babilônia é derivado de Babel e significa confusão. Portanto, não precisamos ter muita dúvida o que é Babilônia. Agora, vamos pensar um pouquinho na história. Babilônia primeiro foi Babel. Babel foi uma torre que começou a ser construída 38 anos depois do dilúvio. E quando você vai para Gênesis 11 fala que essa torre que eles tentaram construir, mas não terminaram, ela foi construída na terra de Sinar. Depois, Babel se tornou Babilônia, e não era mais apenas uma torre em construção, se tornou um império. Esse império, ele ressurgiu mais ou menos 1700 anos depois da Torre de Babel. Dilúvio, 38 anos eles começaram a torre, e 1700 anos depois, esse império começou a ganhar força. Se você vai para 2 Reis capítulo 20, você vai ver que nos dias de Ezequias, rei de Judá, foi quando Babilônia começou a ganhar força, e essa mesma Babilônia acabou conquistando Judá mais tarde. Agora, se você olha em Daniel capítulo 1 e o verso 2, eu estou mencionando, isso fica na internet, você pode ver depois, ou pode acompanhar na sua Bíblia. Em Daniel capítulo 1, verso 2, quando Daniel foi para Babilônia, ele menciona que Babilônia ficava na terra de Sinar. Em outras palavras, Babel ficava em Sinar, Babilônia ficava em Sinar, ambos são o mesmo lugar, e um acaba sendo a continuação do outro. Primeiro foi uma torre, depois foi um império, e no tempo do fim, vai ser um falso movimento religioso, que aparece em Apocalipse 14, e como eu já disse, 6 vezes no livro do Apocalipse. Agora, deixa eu voltar ainda mais para o começo. Será que o início de Babilônia foi lá na Torre de Babel? Quando, na verdade, Babilônia começou? Interessante a gente conhecer um pouco mais a fundo o que a Bíblia diz. Na verdade, Babel e Babilônia são apenas o efeito de algo que começou muito antes deles. O problema começou no céu. O problema começou no céu. Se você pudesse dar uma olhada agora, e como eu estou falando rápido, talvez você não consiga. Se você pudesse dar uma olhada na sua Bíblia em Isaías capítulo 14, versos 13 e 14, você ia encontrar aqueles versos onde a Bíblia fala do espírito de Lúcifer. E ele começa falando assim: lembram? O que ele falava lá? Eu subirei. Lembra? Quem gosta de estudar a Bíblia, lembra desse texto? Lúcifer começou a dizer: eu subirei ao céu. E se você ler os 2 versos, vai ver que de maneira clara ou de maneira indireta, Lúcifer fala 5 vezes eu, 5 vezes eu. Sabe o que é que isso significa? Que Babel era uma extensão da crise que aconteceu no céu. Quando você vai para Gênesis 11, verso 4, fala que a família de Noé decidiu construir uma torre que chegasse até o céu. Em outras palavras, Lúcifer dizia: eu subirei ao céu. E séculos depois, os construtores de Babel diziam: nós vamos fazer uma torre que suba até o céu. O espírito era o mesmo, apenas se revelou na humanidade de maneira cada vez mais clara. O resultado de Babel, repetindo o espírito de Lúcifer, é que Deus amaldiçoou aquele povo. E qual foi o resultado da maldição de Deus? As línguas que até hoje a gente bate cabeça para falar, né? As línguas surgiram como resultado dessa maldição para Babel, que queria repetir a história de Lúcifer, que queria chegar até o céu. E assim como Lúcifer saiu do céu, agora Babel se espalhou pela terra, falando idiomas diferentes e amaldiçoados por Deus. Mas sabe o que é mais bonito? Deus mostra o problema e também mostra a solução. Mais ou menos 2000 anos depois de Babel, cerca de 120 pessoas se reuniram perto do dia de Pentecostes para orar em Jerusalém. E eles oraram, clamaram pelo poder do Espírito Santo, seguindo a orientação do próprio Jesus. E oraram,
E Jesus voltou a ser o centro deles, o eu. Ellen White fala muito sobre isso. O eu foi deixado de lado, aquilo que os dividia foi deixado de lado, e Jesus voltou a ser o centro. E quando Jesus se tornou o centro, o Espírito Santo foi derramado. E o que foi que aconteceu? Eles falaram. O que aconteceu? Eles falaram em outras línguas. E o povo que veio para a festa do Pentecoste, cada um entendia o quê? Na sua própria língua. Sabe o que aconteceu? Quando o eu foi deixado de lado, quando o Senhor ocupou o trono outra vez, o Espírito Santo foi derramado e a maldição de Babel foi desfeita. Quase 2000 anos depois. Naquele momento ficou claro que quando o ser humano tenta ocupar o lugar de Deus, vai terminar em confusão. Mas quando Deus assume o controle do ser humano, acontece um processo de restauração. Eles, lá em Jerusalém, decidiram cumprir a missão e anunciar o amor de Deus e não fazer alguma coisa para serem iguais a Deus. E o resultado foi que o cumprimento da missão, pelo poder do Espírito Santo, destruiu a maldição de Babel. Mas em Apocalipse 14, esse que nós temos a Bíblia aberta aqui, a Bíblia nos fala que no tempo do fim, Babel, ou agora chamada Babilônia, vai se levantar uma terceira vez. Foi uma torre, foi um império, e agora vai ser um movimento religioso destinado a enganar as pessoas. Babel gerou confusão de línguas, e ninguém se entendia mais. Babilônia, no tempo do fim, vai criar uma confusão de valores, e as pessoas não conseguem se entender mais. Duas realidades muito parecidas. Eu já mencionei uma vez aqui, mas quem sabe vale a pena a gente parar para recordar isso. O papel de Babilônia é confundir a verdade no coração das pessoas. E olha como esse processo vem acontecendo. Quando o ser humano foi criado e colocado no jardim do Éden, havia uma verdade, e o Senhor foi bem claro em dizer, esta é a verdade, e o ser humano sabia qual era, e decidiu escolher outro caminho por sua própria escolha. Nós fomos criados e guiados por uma verdade, mas quando Satanás veio para tentar o ser humano, ele questionou a verdade. Mais tarde, Roma papal, Daniel fala isso, Roma papal tentou mudar a verdade. Mais adiante, a Revolução Francesa tentou destruir a verdade. Mais adiante, veio o pós-modernismo, que ainda sopra muito forte perto de nós, e o pós-modernismo tentou criar o conceito de que cada um é o dono da sua própria verdade. E agora, na época que nós vivemos, que é chamada de multimodernidade, ou alguns chamam de pós-verdade, agora o conceito já é diferente. Não é que cada um apenas é o dono da própria verdade. O conceito agora é, você é o dono da verdade e você deve ser intolerante com a verdade dos outros. É ou não é a realidade que nós estamos vivendo? É essa. Olhem como o fenômeno foi acontecendo, para nós chegarmos agora exatamente na confusão de valores. Nós somos criados e dirigidos pela verdade. Na tentação, a verdade foi questionada. Roma papal tentou mudar a verdade. A Revolução Francesa tentou destruir a verdade. O pós-modernismo colocou a verdade nas mãos de todos. E agora a pós-verdade, ou a multimodernidade diz, o momento é para ser intolerante com a verdade do outro. Sabe qual é a verdade por trás de tudo isso? O eu foi ocupando o lugar que deveria ser de Deus. E quanto mais o eu vai se tornando o centro, maior vai sendo a confusão. E foi exatamente isso que Lúcifer, Babel e Babilônia foram fazendo, e preparando o terreno para a última Babilônia, que será a Babilônia espiritual. O eu passou a ocupar o lugar de Deus, e a satisfação passou a ocupar o lugar da salvação. Vejam se não é exatamente isso que está acontecendo diante dos nossos olhos. Sabe qual é a minha conclusão? Não dá para pensar diferente. Quando você olha para cada um desses momentos da história, você reconhece que nós estamos
no fim desse ciclo. O próximo ciclo é o ciclo da autodestruição, porque os seres humanos vão caminhando por uma intolerância tão grande, que em breve eles serão capazes de destruir a si mesmos, por aquilo que eles acreditam, e devem ser intolerantes com os demais. Mas a minha tranquilidade é que isso não vai acontecer, porque a Bíblia diz que não é o ser humano que vai se autodestruir, mas é o Senhor, no momento certo, que vai dar um ponto final na história dessa terra. Sabe qual é a grande busca por trás de toda essa confusão? A grande busca é colocar o eu no lugar de Deus. Eu quero, eu gosto, eu sei, eu penso, eu acho, eu decido, eu sou independente. E observe ao falar com as pessoas quantas vezes o eu vai ocupando lugar, e quantas vezes, cada vez menos, a vontade de Deus é exaltada para dizer: eu quero o que Deus quer. A grande busca é ocupar o lugar de Deus. Lembram? Lúcifer disse: eu subirei ao céu. Babel, quando foi construída, procurou fazer uma torre que chegasse até o céu. E quando você vai para Apocalipse capítulo 18, está aí na sua Bíblia, e o verso 5, a Bíblia diz que os pecados de Babilônia, quem lembra disso? Os pecados de Babilônia subiram até o céu. Em outras palavras, finalmente, quando a Babilônia espiritual chegar, eles vão alcançar o céu. O que Lúcifer não conseguiu, o que a Torre de Babel não conseguiu, a Babilônia espiritual vai conseguir, mas não por suas virtudes, e sim pelos seus pecados. Os seus pecados alcançaram o céu. Olha que interessante, mudaram os tempos, mudaram as culturas, mudaram os protagonistas, mas o problema continua o mesmo. O inimigo continua tendo a mesma meta e a mesma busca: colocar o homem no lugar de Deus. E o resultado? Produzir a sua própria destruição. Agora, quando você vai para a segunda mensagem angélica, tem uma grande lembrança. E eu agora quero focar para outro lado, que não apenas explicando para você o que é Babilônia. Se você vai para Apocalipse capítulo 18, o verso 4, dá uma olhada aí na sua Bíblia. Apocalipse 18, verso 4, diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Eu gosto dessa primeira expressão: saiam dela, povo meu. Você sabe o que isso significa, não sabe? Se o Senhor está dizendo: saiam dela, povo meu, é porque Ele tem filhos fiéis que ainda estão em Babilônia, e no momento certo Ele vai chamá-los. Há uma citação de Ellen White em Obreiros Evangélicos, página 346, onde ela diz assim, preste atenção para você entender bem claro o que eu estou dizendo: precisamos compreender, diz Ellen White, que Deus acrescentará às fileiras do seu povo pessoas de habilidade e influência que hão de desempenhar sua parte em advertir o mundo. E agora olha o que ela diz: nem todos no mundo são iníquos e pecaminosos. Deus tem muitos milhares que não dobraram os joelhos a Baal. Há nas igrejas caídas homens e mulheres tementes a Deus. Se assim não fosse, não seríamos incumbidos de proclamar a mensagem: caiu, caiu a grande Babilônia, saiam dela, meu povo. De vez em quando eu ouço a pergunta: mas essa pessoa é tão boa, ela não faz parte da nossa denominação, mas será que ela não vai para o céu? Esse é o tipo de pergunta que não nos compete. O que o Senhor está nos dizendo aqui apenas é: há milhares, não é um, nem dois, nem três, há milhares que ainda estão lá, e que se você falar com eles, vai dizer: que gente boa, que coração bom, que pessoa consagrada, é um filho de Deus verdadeiro. E o Senhor está dizendo: eles ainda estão lá, mas o meu povo foi convocado para se levantar como uma voz de esperança e sair dizendo a todos eles: aqui estão as mensagens para o tempo do fim. Saiam dela, povo meu, e venham viver com o povo do Senhor. A segunda mensagem angélica fala da queda de Babilônia, mas nós não podemos usar essa mensagem para atacar e para agredir. Não, a segunda mensagem é um chamado para ir buscar.
A segunda mensagem é uma lembrança que nós temos que usar os nossos melhores recursos financeiros, humanos e intelectuais e estruturais para buscar os fiéis do Senhor onde eles estão e ser uma voz de esperança, levantar a nossa voz sempre em favor da salvação. E sabem por quê? Por mais uma razão. Se você olha para Apocalipse 18, aí onde a sua Bíblia está aberta agora, olha o título do capítulo. Na minha Bíblia, Nova Almeida, diz assim: o anúncio da queda de Babilônia. Esse é o título do capítulo 18. Em outras palavras, o capítulo 18 vai falar de Babilônia, o lamento dos adoradores de Babilônia, admiradores da prostituta Babilônia, e continua a ruína de Babilônia. Todo o capítulo 18 é sobre Babilônia. Mas a vitória final não será de Babilônia, não é ela que tem a palavra final na história. É por isso que o nosso foco não está em Babilônia, o nosso foco está no céu, está no Senhor, porque a vitória é dele e a palavra final também é dele. Agora, olha aí, você tem que ter a Bíblia na mão agora, capítulo 19 do Apocalipse, verso 1. Nós temos uma grande notícia para dar. Essa notícia está em nossas mãos, o nosso foco tem que estar no céu. E olha aqui capítulo 19, verso 1. Depois destas coisas, que coisas? Que coisas? Depois do Apocalipse 18, depois da destruição de Babilônia, depois que Babilônia ficou no passado, depois que Babilônia não é mais nada, olha o que a Bíblia diz. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, dizendo: aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Esta é a notícia que nós temos para dar. Nossa mensagem não está focada no capítulo 18. Nossa visão não está focada em Babilônia. O nosso chamado é para resgatar os filhos fiéis de Babilônia e dizer para eles: essa história terá um final. E depois destas coisas, veja o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Coisa tremenda. Você vai para o capítulo 19, 20, 21 e 22 e você vê uma grande multidão no céu. Você vê os resgatados de Babilônia, você vê Cristo se levantando como grande vencedor, e aí você encontra um novo céu e uma nova terra. Essa é a mensagem que o Senhor colocou em nossas mãos. Babilônia já caiu e vai continuar caindo. Não fique preso à queda de Babilônia. Enquanto ela cai, vá buscar os filhos fiéis do Senhor que ainda estão lá, e vá dizer para eles que depois dessas coisas há um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. E você vai para o capítulo 22 de Apocalipse, aí é tremendo. Depois de mencionar duas vezes, verso 7 e verso 12, eis que venho sem demora. A terceira vez que João menciona as palavras de Cristo. Olha aí, capítulo 22 e o verso 20, as palavras finais do Apocalipse, a última lembrança, diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. E a Bíblia termina dizendo o quê? Amém, vem Senhor Jesus. As palavras certamente no começo e amém no final são para reforçar a última mensagem do Apocalipse, que tem que ficar batendo no nosso coração, que tem que servir de lembrança para a gente. Certamente, não há dúvida, não há medo, não há incerteza, não há temor de Babilônia. Certamente venho sem demora. Amém. E o amém é para confirmar a veracidade dessas palavras. Amém. Certamente vem Senhor Jesus.